Quem sou eu quando ninguém está olhando? Quem sou eu sem o rótulo? Sem o jeito certo? Sem o personagem que eu aprendi a ser? Nesse especial, a gente vai falar sobre identidade, sobre se sentir diferente, sobre tentar pertencer, sobre relações que machucam e relações que salvam. Bem-vindo ao especial Quem Sou Eu? Cê sabe quem é? Geração papo reto, vida real. Cê sabe quem é? Ouve-se falar muito em TEA, né? Transtorno do espectro autista, TDAH, dislexia, dislalia, disgrafia, descalculia, né? Também ouve-se falar a superdotação, né? A trissomia do cromossomo 21, que é o síndrome de Down. Então, assim, Isso tudo isso tudo faz faz parte. parte da neurodiversidade, né? Legal. Dos neurodivergentes. A ideia de divergência, né? De diferença. Então, a gente tem que pensar, primeiro assim, nós somos iguais fisicamente? Não somos iguais fisicamente, somos diversos fisicamente. Sim, E isso nos dá a entender também que somos diversos neurologicamente. sim. Então, o termo neurodivergente vem dessa questão de as diferentes formas dos seus neurônios trabalharem, né? E tem muito a ver com também as formas atípicas, né? Não convencionais. Isso. A neurodivergência também é chamada como os atípicos. Só que hoje em dia, o falar e o que se fala tem que tomar alguns cuidados, Sim, né? sim, Fala assim, sim. você é uma criança atípica, você é um adolescente atípico. Pode causar outros problemas, né? Que a gente sabe muito bem como que são as coisas. Então, a neurodivergência, ela vai agrupar todas essas questões. E o neurotípico é aquele que não apresenta nenhuma mudança neurológica, né? Que eu digo assim, vista, testada, né? Científica. Laudada cientificamente. Porque a gente também tem várias histórias, né? Eu tenho TDAH, porque TDAH virou um pouco de moda hoje, né? Uma licença poética para fazer, às vezes, coisas que justifiquem Isso. aquelas atitudes, Isso, talvez, né? que nem falo, eu tenho TDAH, mas o seu TDAH foi comprovado neurologicamente, você fez um exame neurológico, você passou por sessões psicológicas, Sim. você teve um acompanhamento neuropsicopedagógico para entender se o que você está tendo, você está sendo medicado, o seu processo é medicamentoso ou não? Porque existem aqueles que precisam da medicação e outros que não precisam da medicação, então nós temos que entender que, assim, são questões de muito cuidado, que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, com as nossas atitudes, porque a gente não pode justificar tudo que é feito por conta de uma questão neurológica. Exato. Lembrando que a neurodivergência não é uma doença. Sim. Era isso que eu ia te perguntar. Ela se enquadra no quê? É patológico? na Ela como é que fala? Me Da fugiu a palavra. psique, Da né? psique. Psicológico. Como que se enquadra a neurodivergência? Então, a neurodivergência, na verdade, ela é uma forma diferente dos neurônios trabalharem. Tá. Então, mas ela é natural. Uhum. E ela vai se enquadrar na forma diferente de pensar, de agir, de se relacionar com o mundo. Então, nós temos neurodivergentes que são completamente sociáveis, Uhum. mas temos neurodivergentes que não conseguem lidar no meio social. Uhum. Então, tudo vai depender desse grau. Isso tem categorias? Isso tem categorias. Na verdade, o que mais se discute sobre categorias é a questão do TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Sim. A Academia Americana de Psiquiatria, ela classifica o TEA em 3 categorias, né? Nível 1, que é o nível mais leve, nível 2, que é o nível intermediário, e nível 3, que é o nível grave. Certo. E aí, eu digo para vocês assim, nossa, mas é tão engraçado, ele parece que é nível 1, ele parece que é nível 2, ele parece que é nível 3. Então, é difícil você pensar numa criança, num adolescente ou num adulto quanto ao seu nível. Sim. Então, a partir daí, a gente pensa de que forma? Não vamos trabalhar especificamente com níveis. Níveis é o parâmetro, mas com espectros. Às vezes, a gente passa a vida inteira achando que é errado. E um dia entende. Não era erro.
era leitura. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Ou nenhum lugar serve. Mas para decidir isso, eu acho que é mais importante você colocar um tempo escolhendo para onde você quer ir do que a velocidade de onde você está fazendo. Entende? Totalmente. Isso eu aprendi na marra. A gente tem muita pressa. É aqui, ó, tudo imediatismo, pra ontem. Não existe isso. Não. Mesmo porque as coisas vão acontecer para você quando você estiver preparado. Teve um momento no caminho que tinha uma bifurcação. Dava no mesmo lugar, mas você podia escolher para onde você podia ir. E aí escolhi um que foi todo mundo para um lado e eu fui para o outro. E era uma subida, Rê. Era uma subida. Eu falei, gente, que eu fiz? Sozinha subindo. Cheguei lá em cima cansada, sentei, comecei a escrever. Chegou um senhor, muito senhor, sentou do meu lado. E ele falou assim, aqui era o lugar que a gente devia estar. Eu devia ter encontrado você e você devia ter me encontrado. Então não tem lugar errado. Não tem coisa errada na vida. Tem o que a gente precisa passar e como a gente vai responder. Ele me falou isso. E aí eu fui embora e nunca mais encontrei. Que loucura. E assim, trazendo pra vida isso, é exatamente isso. A gente começa a encontrar um pouquinho de dificuldade em alguma coisa que a gente sabe a rota, sabe o caminho, e a gente já desiste. Não vou subir essa montanha, não. Mas você sabe que se você subir, persistir, passar pelas pedras, pela chuva, pelo tempo, pelas dores, você vai chegar no cume da montanha. E a gente desiste, a gente simplesmente desiste. Mesmo sabendo a chegada, que a chegada vai ter aquela contemplação maravilhosa. E depois você vai descer, depois vai ser fácil, né? Mas a gente tem a mania, a mente gritando ali toda hora e a gente para, né? Eu acho que essa história de não ter esperança tem a ver com isso. Muitas vezes a gente projeta um futuro tão incerto, tão tenebroso, tão triste, que a gente fica com medo do próximo passo. Vai ter a tristeza, tá? Vai ter a dor. Não tem como não ter. A gente foge dela. Mas faz parte do caminho. Por isso que a felicidade é legal. Porque você teve o passo da tristeza. Se você ficar só feliz, você não sabe como que é só ser feliz. É isso. Não tem como. E isso é legal, assim. Quando no caminho eu encontrei um negócio que é paz. Ela, pra mim, é diferente de felicidade. Porque a felicidade é aqueles momentos de legal. Essa paz, ela é diferente. É como se tudo tivesse certo, do jeito que tá. Mesmo com dor. Porque tinha dor, muita dor. Mas estava tudo certo, mesmo com dor. E essa paz, esse contentamento, ele é perene. E você pode sentir isso em qualquer momento, mesmo na tristeza. Exatamente. Nos últimos tempos eu vivi demais isso. Você ficar em paz em qualquer situação. Porque você sabe qual o seu caminho e tá tudo certo. Tá tudo certíssimo. Antigamente qualquer probleminha me fazia perder o sono, né? E o que a mensagem que a gente quer passar seja pro adolescente, pro pai do adolescente, é exatamente essa, né? Vai ter dificuldade, vão ter caminhos tortuosos. A pessoa tem que saber quem ela é, se encontrar no caminho dela e ficar em paz. Já já as coisas vão se ajeitar. Obviamente você tem que continuar no seu propósito. As coisas vão se ajeitar. Vai estar tudo certo. Dá certo. Aí tem um negócio também que aconteceu no caminho que pra mim foi sensacional. Eu tava meio brigada com meu pai e com minha mãe. E aí, no caminho, eu andei 11 dias, né? Dos 11 dias, 8, eu andei com um casal de brasileiros. Era assim, a gente se encontrou num hotel que tinha 2 quartos. O meu e o deles. Só tinha gringo no caminho. E eu encontrei o casal de brasileiros. Mesma idade dos meus pais. Igualzinho o número de filhos. Empresa igual. E aí eles acordavam 4 horas da manhã e eu falava, vai vocês na frente, eu vou depois. E eles me esperavam. A gente mudava de hotel, eles voltavam pro meu hotel pra andar comigo. E eu falei, gente, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. Todos os dias eles me esperaram. Todos os dias eles andaram comigo. Eu falei, eu não entendi. Se você não resolve o problema vai caminhar com você, filha. Vai, resolve teu problema. Que legal. Eles vão caminhar com você. E o aprendizado é exatamente esse. Olha pra isso
com o que tem que aprender. Você vai ter que aprender alguma coisa nessa relação, aprende. Nem que seja entender seu limite, a sua insignificância ou qualquer coisa que seja. E quando não cabe, a gente se adapta. Vira performance, vira máscara, vira sobrevivência. Pelo fato da sexualidade, pelo fato do lugar que você tá não aceitar tanto a sua escolha. Era sempre meio caótico, assim, amigo, porque eles falam, não aceito, mas eu não posso ser hipócrita porque eu nunca sofri isso dentro da igreja. Das pessoas falarem, não, você não pode. Graças a Deus, nunca sofri, assim. Mas se era Mas pra você preservar. Era, você sentia? Eu sentia, 100%. Ainda mais porque eu era uma pessoa pública do gospel, sabe? Então todo mundo, artistas do gospel me conheciam e tal. E aí, nesse momento que eu pedi demissão da TV, foi o momento que eu comecei a lidar com isso. Porque eu pedi demissão em novembro nem sei quando a pandemia começou, mas 19. A pandemia começou em 19. Não, começou em 20. Eu pedi demissão em novembro de 19 e a pandemia começou em março de 20. E aí eu me vi trancado dentro de casa, sem o sonho da televisão que todo mundo tem, estando comigo mesmo e dentro de um quarto, eu, minha mãe e o padrasto na mesma casa. E aí não tinha uma mega super relação boa em casa, porque eu não me conhecia, então eu Receita maravilhosa pra uma depressão, né? E eu entrei nesse lugar. Aham. Eu entrei no lugar de uma quase depressão, assim, se não uma depressão de verdade, porque eu passei, assim, 3 meses chorando todo dia. Assim, eu acordava sem vontade de nada, eu dormia sem vontade de nada. E aí, teve um dia que minha mãe chegou pra mim, no meio da pandemia, ela falou, cara, a gente precisa conversar. Tipo, Que legal. Coisa e linda. eu falei, a gente precisa conversar. Ela falou, e aí? Eu falei, mãe, sou gay e é isso. Ela, tá, mas eu já sabia, pra mim não é uma questão. Com certeza, os pais já sabem. Os pais Conta. E inclusive pra quem tá em casa, gente, relaxa, tá tudo bem. Os pais Cara. sabem, assim. É libertador você poder conversar. Lembra que a gente estava até falando um pouquinho antes, pra quem obviamente vocês não viram, eu me tornei outra pessoa. Porque Mas é claro, cara, agora você pode ser você, né? e é 100% isso, porque ainda quando eu me assumi pra minha mãe, eu não tinha me assumido na internet ainda e tal, era uma coisa mais interna da nossa, da família. Eu comecei ok, eu sou assim, e comecei a me aceitar, mas ainda foi um processo muito difícil, porque eu pensava, Deus não me ama, não sei o quê, e eu sou assim, eu sou assado, eu não vou ser feliz nunca. E aí, coisas que a sociedade coloca na nossa cabeça que não é uma verdade. Não. E aí eu fiquei na loucura. Ela passa a ser verdade se você repetir muitas vezes e acreditar que aquilo é verdade. Por um tempo eu acreditei muito, assim, muito. E pra galera que tá em casa aí, que mais uma vez, geração Papo Reto, você que ainda não curtiu, não deu like, não compartilhou, Pelo amor de Deus. faça isso, cara. Olha o tanto de conteúdo que a gente tem legal aqui. Mande pros seus amigos, sugira algum assunto de importância relevante aí pra você, pros seus amigos, porque o Thiago tá contando pra gente aqui um caso que muitas pessoas passam, não tem com quem conversar, não tem com quem compartilhar e ficam reprimidos durante anos, perdendo, assim, de repente, uma felicidade, uma liberdade que E poderia... é uma liberdade bizarra, assim, né? E vocês pais também, né, de pessoas, de filhos que vocês identifiquem que tem alguma questão, puxa uma conversa. É muito importante, porque inclusive meu pai é pastor, então era sempre muito caótico, então eu não conversava, né? Não tinha possibilidade de eu conversar com meu pai. Mas isso partia de você ou de repente de uma barreira dele? Com meu pai foi os dois, assim. Eu sabia que ele não queria tocar no assunto, ele não ia tocar no assunto. E eu sabia que ia ser meio complicado. E falei, cara, se você não tá se sentindo confortável, até hoje ele não toca no assunto. Assim, zero, assim, ele mora no Paraná e tal. Quando eu posso, eu vou visitá-lo, mas sem tocar no assunto. Porque respeito o lugar dele também, sabe? É uma outra geração, com outra ideia, e uma outra cabeça. Eu não tem problema nenhum, pai. Tipo, te amo do mesmo jeito, ele me ama do mesmo jeito, mas não quer tocar no assunto, vamos tocar. E aí, eu comecei a me resolver com a minha mãe. E eu falei, cara, tá. Eu comecei a me entender, assim. Eu tive uma amiga, Marina, assim, ela foi essencial nesse momento, assim, pra mim. Porque eu achei que não ia ter ninguém. E aí a gente se conversava, era no meio da pandemia, a gente se conversava todos os dias, 24 horas. E ela falava, e ela também é cristã, ela falava, Ti, para com isso, você vai ser feliz. Deus te ama do mesmo jeito, não tem distinção de nada. E ela foi importante pra mim, como ninguém tinha sido naquele momento, assim. O lugar onde você deveria ser visto, às vezes, é o lugar onde você mais se esconde. Eu sei o quanto tá complicado e tá desafiador pra você. Então, eu tô aqui pra te apoiar. O que é que você tá precisando? Sim. Ah, mas aí o pai e a mãe que tá ouvindo falam, imagina, eu não tenho tempo pra isso, se não tivesse tido filho. Eu vejo. Porque é um projeto de vida. Exatamente. Eu tive uma mãe que era extremamente controladora, né, mandona, tinha um yang muito exacerbado.
Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui um pouco artista, assim, né? Sempre gostei de cantar desde muito cedo, 7, 8 anos, teatrinho na escola. E, por incrível que pareça, né, não existia uma comunicação tão consciente nesse sentido. Essa comunicação é nova. É nova, né? Sim, Então, sim. na minha época, realmente não tinha. Mas sempre teve um apoio dos meus pais com a minha relação com as artes. Então, eu tinha, por exemplo, uma bandinha com 15 anos de idade, que meu pai ia até Santana para me levar para ensaiar no sábado e depois me buscava lá em Higienópolis, que também era muito longe da minha casa. E, ao mesmo tempo, os teatros que eu fazia. Então, eu entrei em agência, tinha teste, minha mãe ia comigo, ficava às vezes horas esperando uma audição, um teste. Então, desse lado, não existia muito diálogo, muita conversa, mas existia um apoio que fazia com que eu me sentisse sendo vista, sendo amada, sendo acolhida. Então, talvez naquela época existiam outras formas também dessa aproximação, Sim, sim. né? É isso. Na verdade, ó, eu tava falando enquanto a gente tá falando, veio uma lembrança aqui que eu acho bastante significativa de compartilhar. Que aí pega nesse ponto da liberdade. Quando a minha mãe queria, ela me levava no colégio, tá? Eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Eu morria de vergonha de chegar com a minha mãe lá. E eu falava, mãe, tá bom aqui. E a minha mãe, por não ter uma comunicação assertiva comigo, ela desconfiava que eu estava aprontando alguma coisa e falava, não, 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 eu quero ver quem é que tá lá na frente. Não sei. Mãe, por favor, mãe. Então, assim, É a liberdade que entendam, pais e mães. Se você leva seu filho no colégio e ele faz um pedido como esse, não é porque ele vai aprontar. Ele pode sim, de repente, estar querendo aprontar, mas num contexto geral, não é porque ele quer aprontar, não é porque ele não quer nada, é porque ele tem esse grito de liberdade interno e vai haver bullying. Ah, a mamãe dele traz no colégio. E essa é a parte mais aterrorizante para um adolescente. Os apelidos que são colocados, porque nessa fase está começando a aflorar o amor ou platônico pela menina mais velha ou qualquer outra coisa. Então, assim, tem um turbilhão de coisas que está acontecendo ali dentro que se resolve com uma mísera conversa. Meu amor, qual é o motivo? Existe um motivo para você não querer? Eu não quero, eu sinto vergonha. Ótimo, então eu vou respeitar a sua vergonha. Se você sente vergonha, eu acolho a sua vergonha. Para você, um quarteirão antes, tá bom? Tá ótimo. Pronto, tá feito um alinhamento. Nunca mais vai ter nenhum tipo de desacordo. Exato. Então, esse é o ponto. A questão é chegar nessa comunicação fluida. Exato, mas essa Tranquila, comunicação sem só chega ruídos. através do pai e da mãe. Exatamente. É o pai e a mãe que vai ter. Então, só que aí a gente entra num outro processo que é o sistema educacional. Que realmente eu concordo com você que se sente revoltado em estudar. Porque é falido. Concordo plenamente. Como que você vai. É. Como que um adolescente de 14 anos que tem um processo de conflitos internos o tempo todo, ele vai ser obrigado a apresentar um trabalho na frente da sala? Ele vai ser alvo de chacota, ele vai ser instaurado nele uma série de processos relacionados à humilhação. E, Eu acho que e isso é aí é uma- incrível, não, e é incrível assim, eu fazia teatro, né? Eu tinha essa vertente artística e tudo, e morria de vergonha Exato. de ir pra frente da sala apresentar. E aí você fala assim, aí de repente alguém que tá escutando, de repente um adulto fala assim, ué, mas não é ali naquela experiência que ele vai aprender? Nossa, tem uma série de outras possibilidades, sabe? Até que ponto o professor está realmente respaldado para poder dar um acolhimento para esse jovem? E também não é culpa deles. Exato, entende? Então, assim, tudo acontece no próprio nascimento. Aham. É ali que tem que começar a ter um cuidado. E, assim, essa história de pais mais conscientes é agora. É recente. Então, é muito importante também, para não ficar, porque também pode parecer isso, que, entendi, então quer dizer que eu não tenho culpa de nada, é o meu pai e minha mãe. Não, não é sobre isso. Primeiro que culpa é uma palavra inventada, né? Culpa é para você se sentir culpado. Com culpa você não faz nada. Com responsabilidade você faz. Então, o pai e a mãe, eles são responsáveis por toda a estruturação emocional que se teve até ali, porém,
o jovem, a partir do momento que ele vai adquirindo um pouco mais de consciência e vai identificando dentro dele quais são os seus valores, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, o que que realmente faz sentido para ele, e ele ir trocando isso com os pais, isso pode ser completamente reformulado. Mas depende necessariamente do princípio da conversa. Tem uma hora em que o jovem não precisa de ordem. Precisa de alguém que fique. E dentro de casa, quando o adolescente ele não tem a escuta dos pais, não tem essa comunicação, isso dá uma piorada nessa questão, né? Pois é, esse é um ponto importante, né? Os pais, como a gente falou no início, ele precisa ter esse trabalho de escuta. Chegou, seu filho está com 10 anos, teve lá a sua filha, teve a primeira menstruação, a menarca, tá ali, tá chegando na adolescência, porque nesse momento aí os hormônios começam a fazer o seu trabalho, que é organizar o corpo. Então assim, nesse momento, é um momento da escuta, tá? Não é o momento de você chegar e começar a impor coisas e aumentar a expectativa dele. Pô, agora que você tá nessa idade, agora você precisa ver um emprego. Pô, você tá vendo, eu tô empregado aqui, trabalhando, você tem que... Sabe, isso aumenta a expectativa. Cara, imagina. E é engraçado porque a maioria dos pais é um absurdo ouvir o adolescente, ouvir o que ele tem pra falar, ouvir o sentimento dele. Não, é que eu sou seu pai, eu sou sua mãe, sou eu que mando, você vai fazer dessa forma. E por aí vai. Isso piora bastante em termos de... do que ele está sentindo naquele momento. Sem a escuta, sem o trabalho de escuta dos pais, ele não se sente à vontade de se abrir para os pais, né? E ele vai se abrir para quem? Para primeiro que dê a oportunidade a ele. Porque não adianta a gente tratar ali melhorar o filho, aí chega em casa, acaba... Não existe comunicação. O pai é a raiz do problema, o pai e a mãe é a raiz do problema. Pois é, existem também famílias que são famílias estruturadas, onde o pai e a mãe são separados, onde tem brigas familiares e tal. Tudo isso a gente deve considerar, né? Mas, no geral, né, os pais, é necessário, muito necessário, nessa idade, o trabalho de escuta, né? Muito necessário. Tanto para identificar as dificuldades que essa pessoa está tendo para se enquadrar no mundo adulto, porque ela vai ter, ela está no mundo, cara. Ela saiu de um mundo em que ela era criança, em que ela estava brincando. Ela chegou no mundo que a gente paga boleto. Isso aí é ruim, cara. Então, assim, agora é um mundo diferente. Então, para ele poder encarar isso, precisa desse trabalho de escuta. Ele não vai deixar de pular de bang jump, né? Que nem um doido. Mas, pelo menos, ele vai pular e vai voltar. E assim, nesse contexto que você trouxe, né? O que mais prejudica o adolescente, por exemplo, é a falta de compreensão ou a cobrança excessiva, que acabam sendo inerentes nesse caso, né? Um puxa o outro. O que é mais problemático nesse ponto? A cobrança excessiva. Eu sempre digo que a cobrança excessiva no adolescente, ela é a coisa que mais cria dificuldades para ele, né? Mesmo que ele não tenha uma escuta muito qualificada com os pais, com as pessoas, se a cobrança é um pouco menor, ou um pouco mais, como eu posso dizer, arrazoada, porque na verdade você não vai deixar de cobrar algumas coisas dele, né? Aliás, é importantíssimo que haja cobrança, dentro de alguns limites, né? Mas que seja razoada, né? Então, não jogue expectativas de futuro para ele no momento em que ele nem sabe que futuro é, né? Então, às vezes nem os pais sabem o que estão fazendo na vida, está cobrando o filho de uma coisa que eles ainda não têm, né? Não tem, exatamente. Então, esse é um momento realmente, por isso que eu sempre digo, as cobranças excessivas, não as arrazoadas, mas as cobranças excessivas são uma grande dificuldade para um adolescente. Não, eu acredito totalmente nesse ponto, porque... E as comparações também, né? A gente vive também numa sociedade de muita comparação e às vezes até os pais trazem esse lance de comparação. Olha lá, o filho do outro, a vizinha, o filho da vizinha está na faculdade, o outro já é mais inteligente, é mais educado que você. Isso traz um problema, uma problemática muito grande para o adolescente. É horrível, cara. Pense você que, como a gente começou aqui a nossa conversa, eu disse para você, cada pessoa, eu tenho um dito que eu falo nas minhas aulas de psicologia, eu falo, cada cabeça é um mundo. Aí ele falou, com certeza. Mas, professora, como cada cabeça é um mundo? Porque cada cabeça interpreta aquilo que ele está vendo de uma forma diferente, né? A percepção social, a gente chama isso de percepção social. A percepção social é diferente. Se eu dou um grito numa pessoa,
tá ok e tal. Ele pode olhar pra mim e dizer assim, que nada, rapaz. Né? Ou você dá esse mesmo grito numa outra pessoa e ela começar a chorar. E às vezes a pessoa leva isso para anos dentro da vida dela. Por quê? Isso é uma percepção social. Então, quando você diz, fulano de tal é melhor do que você, cicrano, seu primo, olha seu primo, né? Isso. Aí você fala assim, pô, mas eu não quero, eu não sou ele. Entendeu? Eu não sou ele e tal. E isso é a forma de perceber o mundo. Imagina, tô formando minha mente, não consigo saber nem quem sou eu. Agora você quer que eu perceba o mundo pelos olhos do meu primo, que eu não sei nem quem é. Direito. Pô, E o moleque tem outra vivência, a menina tem outra vivência, outras habilidades, outras questões familiares que trazem uma outra visão do mundo, né? Então, é um absurdo fazer esse tipo de comparação e você trazer, olha lá, o filho do vizinho vai prestar medicina, e você, né? A gente querer antecipar uma vida adulta que às vezes é um pouquinho mais tardia mesmo. exatamente. Tem gente que passa anos vivendo no automático, até entender que dá para voltar a ser dono de si. Cara, isso não tem mágica, sabe? É legal isso tudo. Então, assim, eu acho que eu fui entendendo, o jiu-jitsu foi me botando no meu devido lugar. Cara, você é um cara que tem capacidade, um cara legal, comunicativo, tem um monte de coisa legal. Meu pai falava... Você viu isso sozinho? Quem te ajudou nessa Não, caminhada? cara, eu vou te falar, o jiu-jitsu traz isso. É uma meditação profunda. Então, Pensa mas no... foi o mestre, foi seu pai, foi sua mãe? O que te guiou pra isso? Ah, eu Por vou te quê? falar uma É a coisa. dúvida que o pessoal tem em casa. Pra quem que eu procuro, por exemplo? Porque às vezes ele não tem um pai presente, uma mãe presente. Inspiração. Então, qual a inspiração? O que te trouxe pro mundo? Cara, a real, eu tive um pai e uma mãe muito maneiro. Mas eu não gostaria de falar do meu pai e da minha mãe assim para os outros ouvirem. Tranquilo. Mas não é igual vocês pensam que não, tio. Porrada batia mesmo. Meu pai acho que não ligaria se eu falasse das coisas dele um pouco, mas, pô, meu pai era um cara que era carinhoso, né? Eu aprendi com ele as coisas que eu achava que era... que eu puxava aquilo que seria legal e as coisas que eu vivenciava. E minha mãe, eu tentei trazer as mesmas coisas, independente dos problemas que a gente passava. E eu acho que todo mundo fica reclamando muito, botando culpa nos outros, cara. Transferência de Transferência de responsabilidade. É a coisa mais Aí que eu falo pra você, eu só quis falar disso porque vocês acham, ai, a vida do cara ali, hoje os caras me veem onde eu moro, ou a casa que eu tenho, uma academia. Eu falo pra vocês não sabem de nada. Teve época que a gente tinha comida na geladeira, essa tia minha tia Mira falou pra mim, meu, porra, sempre, mano, ajudando o irmão dela, me ajudando pra caramba, pagando minhas inscrições e tal. E, cara, sempre dando uma rebolada e sempre acreditando em mim. Eu falava assim, pô, é o jeito de agora eu salvar minha família. Né, o meu pai e minha mãe, que eu digo assim, e aí a luta foi vindo, as coisas foram acontecendo, mas eu tinha... As vivências da vida fez ser quem eu sou. E aí eu falo pra você assim, é você, é o Ale, é a Mília, é o fulano, é meu pai, minha mãe, um monte de gente, o Ryan. Pessoas foram compondo pra mim, eu fui tirando as melhores... Tirando o suco. De cada um, e tentando levar o que eu acho que é positivo pra mim, E cara. você consegue, E eu acho que o jiu-jitsu que fez eu pensar de isso. certa forma, pegar um jovem que tá perdido, que deve ser uma tesão fazer isso, né, cara? O cara que tá perdido ali, você colocar ele no prumo. Então, Como que é esse processo de você trazer um jovem pra realidade? Porque a gente tá falando de jiu-jitsu, mas sempre no paralelo com a vida, cara. Que o não tem como separar uma coisa Eu da até outra. queria pegar, assim, aproveitar essa oportunidade que o Renato traz, porque o Casquinha ele fala bastante do Ryan. Para quem não conhece, o Ryan é o lendário Ryan Gracie, família Gracie, né? Eu acho que já quando a gente fala de jiu-jitsu, a gente não precisa falar dos Gracie. Família Gracie, o Ryan veio para São Paulo lá atrás, foi um dos primeiros da família que veio para São Paulo, que montou a equipe, o Casquinha é faixa preta dele. E quando, pegando esse gancho que o Renato falou, né? Quando você traz alguém para o trilho, né? Quando que foi essa mudança ou quando foi esse paralelo do Casquinha competidor para o professor? Porque uma coisa é você enfrentando um adversário, um campeonato, uma chave com X lutadores, seguindo uma sequência. Agora, quando você tem que doutrinar, trazer o que você sabe de base, de ensinamento, e aí acaba aquela questão de responsabilidade. Quando que você realmente olhou para si e falou, cara, eu tô pronto para fazer isso, ou as coisas foram acontecendo e você foi aprendendo no processo? Então, na verdade é o seguinte, eu tive uma grana, depois a gente perdeu essa grana, na verdade um cara que era um líder da família, meu pai colava junto, estavam juntos sempre, perdemos de não ter nada, então a gente ficar ruim mesmo, ficar nessa situação difícil que teve.
E nessa época, é a época que eu comecei a entrar no jiu-jitsu. Então, o que aconteceu? Eu fui começar a ter o entendimento, ser legal para mim o jiu-jitsu por causa do primeiro campeonato, aquela coisa toda, mas eu já vi a janela de oportunidade de poder viver do negócio, porque eu fazia faculdade de educação física, fazia FMU. E aí eu falei, poxa, cara, como é que é esse mercado? Aí eu fui vendo os professores que tinham, até na academia que eu comecei a treinar inicialmente, eu já comecei a dar aula e tinha uma faixa, azul. O cara me deixava dando aula. O problema é passar a vida toda fingindo que não sente e chamar isso de normal. Vamos tentar consertar. Acho que é fazer uma retomada. Né? E se colocar nessa Se vulnerabilidade. colocar, dizer, né? Porque não. Se tá no pai, na mãe, levantar o bracinho e falar, eu errei. Sim. Que é difícil, às vezes, o ego, né? O lance egóico não deixa a pessoa falar uma coisa tão simples, né? Se os pais não tomam essa rédea, né, vai ficar bastante complicado e aí a gente vai ter adolescentes que acham que são eles que podem fazer as escolhas da vida dele e não, algumas ele pode, outras não, né? Outras ainda, eles estão ainda sob o teto dos pais e sob a guarda desses pais, eles são os responsáveis. Não é você, adolescente, que estabelece que hora você chega em casa, é seu pai e sua mãe, né? Não é você, adolescente, que vai dizer como é que você vai levar sua vida. Por enquanto é seu pai e sua mãe, porque você é sustentado pelo seu pai e sua mãe. Você deve sim satisfação ao seu pai e sua mãe. Isso é bastante importante, porque você vai para o mundo corporativo daqui um pouco e lá você vai precisar se submeter aos seus líderes. Vai ter que cumprir Você regras. vai ter que cumprir regras e vai ser Cumprir ordem. difícil. E não pense Ser que subordinado. a empresa está lá para colocar um tapete vermelho e falar, vem aqui e vamos fazer do jeito que você quer, porque ele não vai fazer. E diferente de casa, se você não estiver prestando, você vai pra rua e ponto final, né? Exato. Casa, o seu pai e sua mãe tem que te aturar. São seu pai e sua mãe. No mercado de Eles trabalho, aqui, ó. Beijo, tchau. Próximo. E o que tá acontecendo hoje, né? Sim. Eles não conseguem se manter nos cargos, nos empregos, porque eles querem chegar mandando, ganhando salários altos. E aí do patrão falar alguma coisa, ou exigir alguma ordem. Eles se sentem ofendidos em relação a isso. É uma loucura, né? Mas isso também pode ser um papo para uma outra situação. O que eu queria é que você deixasse aí, para os pais principalmente, que a gente fala bastante com os adolescentes, deixa um insight para esses pais aí que estão perdidos, onde que eles podem chegar, o que eles podem fazer, como que a gente pode resolver isso. E depois no final você fala aí quiser falar do seu trabalho aí, de um trabalho diferente também que você traz para as empresas, que também é legal a gente passar, porque tem muito empresário que escuta a gente. Mas passa um insight para a gente aí do que os pais eles podem fazer em relação a essas questões. É muito curioso. Outro dia eu disse para uma vez eu disse para uma mãe, disse assim, olha, as crianças são resilientes. Elas não se traumatizam com facilidade. Podem dizer não. Simples assim. Simples. Esse foi o nosso especial sobre identidade, rótulos, neurodiversidade e relações. Se você está tentando se encontrar, respira. Você não está sozinho. A gente segue junto. Você sabe quem é? Você sabe quem é? Geração papo reto, vida real. Geração. Uma produção Simon Says Filmes.